E aí? Hoje a gente vai mergulhar nas ideias de um livro bem interessante chamado Homem Inteiro, do Paulo Pimmonte Bernit. É um livro que propõe, olha só, um método para a jornada do amadurecimento masculino. A gente vai usar as histórias e os conceitos do próprio livro para entender qual é a desse caminho. Para começar, vamos direto para uma história que está bem no coração da mensagem do livro, sabe? Ela mostra um princípio sobre eficácia que, olha, talvez mude o jeito como a gente encara os desafios do dia a dia. É a história de um lenhador, um cara super determinado, que, precisava muito de um trampo e consegue um numa madeireira. E ele chega com tudo, sabe? Cheio de garra. Logo no primeiro dia, o desempenho dele é espetacular, deixa todo mundo de queixo caído. Só que aí começa a acontecer uma coisa super frustrante. Mesmo ele se matando de trabalhar, acordando mais cedo, se esforçando cada vez mais, a produtividade dele, só cai. O esforço ia lá pra cima e os resultados iam lá pra baixo. Imagina o desânimo do cara. E é aqui que a história vira. O lenhador, já exausto, sem moral nenhuma, vai lá pedir as contas. E o chefe, em vez de aceitar, faz uma pergunta simples, mas que muda tudo. Escuta, quando foi a última vez que você afiou seu machado? Sacou? O problema nunca foi a falta de esforço, era a ferramenta. Isso me lembra até uma frase que dizem ser do Abraham Lincoln: se eu tivesse 8 horas para derrubar uma árvore, eu passaria 6 horas só afiando meu machado. A lição é essa, né? O sucesso não vem só da força bruta, do suor, vem principalmente da preparação inteligente. E o livro pega essa história e joga a pergunta direto pra gente. E não é sobre um machado de verdade, claro. É sobre nós, sobre a nossa eficácia, como a gente tá por dentro, sabe? Sobre o nosso preparo para encarar os desafios da vida. Tá, mas e aí? Como é que essa ideia do machado cego se encaixa no mundo de hoje? Bom, o livro argumenta que essa metáfora é, na verdade, um retrato perfeito de uma crise que muitos homens estão enfrentando. O próprio autor, o Paulo Pimmonte, conta que partiu de uma experiência pessoal, aquela sensação de ser um adulto por fora, com todas as responsabilidades, mas por dentro ainda se sentir um menino. É aquele sentimento, sabe, de faltar firmeza, de faltar segurança para lidar com os perrengues da vida. E para a gente entender de onde vem esse sentimento, o livro dá um passo atrás e olha para o contexto histórico. Pensa só. Décadas de mudanças gigantescas. A contracultura lá nos anos 60, a urbanização super acelerada aqui no Brasil, tudo isso meio que abalou os modelos tradicionais de masculinidade. O resultado? Muita gente ficou sem referências claras do que seguir. Pois é, e é exatamente nesse vácuo, nessa confusão, que o livro Homem Inteiro se propõe a entrar. Ele não fica só apontando o problema, não. Ele oferece um mapa, tipo um manual mesmo, para essa jornada de amadurecimento. A proposta do Homem Inteiro, então, não é ser só um monte de teoria, sabe? É para ser um método prático, um guia que já foi testado e validado para ajudar os homens a justamente afiarem o seu machado interior e, a partir daí, conseguirem navegar a própria jornada. E o guia dessa jornada é o Paulo Pimmonte Bernard. A gente está falando de um psicólogo clínico, terapeuta familiar, com mais de 20 anos de prática. É toda essa bagagem que dá base e, claro, muita credibilidade para a metodologia que ele criou. Ok, mas como é que funciona essa jornada de afiar o machado na prática? O que isso envolve de verdade? O livro estrutura todo esse processo em etapas bem claras e tudo começa com uma ideia, uma filosofia fundamental. Essa filosofia central do trabalho fica muito clara numa citação do poeta Robert Bly. Ela diz o seguinte: e a ideia aqui é enfatizar como a mentoria, o referencial masculino, é importante nesse processo de amadurecimento de um menino para se tornar um homem. E aqui está o mapa da jornada, basicamente. O primeiro passo é preparar as ferramentas. Com as ferramentas na mão, vem a coragem para confrontar as próprias feridas. A partir daí, o caminho passa por se reconectar com a figura do pai, com a linhagem paterna, para só então integrar todas as forças internas e finalmente chegar na tal da inteireza, de ser um adulto maduro. Mas beleza. E o resultado disso tudo? Qual é o efeito prático dessa jornada? Olha, não tem jeito melhor de saber do que ouvindo quem já passou por ela. E o livro traz uns relatos de transformação que são bem poderosos. Olha esse exemplo aqui. Um cara que conta que vivia em cima do muro. Depois de passar pelo processo de afiar as ferramentas internas, ele aprendeu a tomar decisões com mais clareza, com mais leveza. E o resultado foi mais produtividade e equilíbrio em todas as áreas da vida dele. Ou esse outro relato aqui.
Ele fala sobre sair daquele lugar de se sentir um menino perdido e se tornar um homem com um propósito claro. Um homem que, hoje ele conta, tem a admiração da própria família. E tem esse aqui também, que fala sobre sair daquela solidão masculina. O interessante é que o processo não o tornou à prova de falhas, não é isso, mas deu para ele a força para se levantar de novo, sabe? Para aceitar tanto os sucessos quanto os fracassos da vida de cabeça erguida. No final das contas, a mensagem central é essa aqui. Essa jornada para dentro, esse trabalho de autoconhecimento, de curar as feridas, isso é o ato de afiar o machado. O segredo não é se matar de trabalhar mais, é trabalhar de um jeito mais inteiro, mais preparado. E, para fechar, o livro deixa uma reflexão que vai além do desenvolvimento pessoal. Porque pensa bem, uma vez que o machado está afiado, que o homem se torna inteiro, a questão muda, né? Não é mais só sobre si mesmo. Passa a ser sobre o impacto que ele vai ter no mundo. A pergunta de verdade vira outra: que legado será construído a partir daí?